Olá, queridos amigos do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. É um prazer estarmos aqui reunidos novamente para a orientação de um estudo da doutrina espírita. E hoje nós estamos aqui com a missão de analisar o estudo sobre a encarnação dos espíritos, questões 132 a 148 do Livro dos Espíritos. Antes de mais nada, vamos começar com a nossa prece, elevando o nosso pensamento ao alto, agradecendo por mais essa oportunidade de estudo e que nos ilumine, Senhor, para que tenhamos muita luz e um melhor aproveitamento de todo o aprendizado. Muito obrigado, graças a Deus. Então, lá no Livro dos Espíritos, e aí essas questões 132 ao 148 tem uma relação muito próxima com o capítulo 7º, que fala da volta do espírito à vida corporal. Então a gente vai aproveitar aqui para fazer algumas reflexões sobre essa ligação do espírito à matéria. Então, primeiramente, por que precisamos estarmos encarnados? Então, para que a gente precisa? Somos criados simples e ignorantes, mas dentro da lógica, dentro da ideia de que o espírito e a razão de ser dele é o progresso, né? A encarnação é a forma como que Deus desenvolveu, tá, para vivenciarmos experiências que vão permitir aprendizados, que vão nos ajudar nesse desenvolvimento, nesse progresso. Então, a encarnação é necessária visando nosso desenvolvimento moral e intelectual, porque só na matéria a gente consegue passar por experiências, passar por privações, passar por determinadas provas que na espiritualidade não seria possível. Então, enquanto espíritos imperfeitos, estamos num planeta de provas e expiações, nós vivenciamos quase como se fosse ainda uma infância, tá? Em que nós precisamos estudar, trabalhar, conviver, para que possamos estarmos sempre nos aprimorando, tá? Visando então o esclarecimento. Então o Livro dos Espíritos explica, fazendo uma diferença, qual seria a distinção entre alma e espírito. Então o Livro dos Espíritos nos explica que, na verdade, a alma é o espírito encarnado, tá? E isso vai se dar através de um invólucro, né, que é o perispírito. Então, para que o espírito ele consiga se ligar à matéria, né, nós nos encobrimos, o espírito se encobre com uma camada, que nós vamos chamar de perispírito, tá, que vai permitir, é um invólucro de semimatéria, tá, que vai permitir essa conexão com o corpo material. Então, fazendo com que o indivíduo seja formado por essas três camadas. Tá? O espírito, esse perispírito, né, como uma meia, né, e o corpo material. Então, o princípio vital, que existe em todo o universo, ele vai dar vida ao corpo, tá? Para servir de instrumento, de ferramenta, de auxílio nessa evolução da alma, que é o espírito encarnado, fazendo então com que ele possa depois retornar à espiritualidade quando cessa a vida no corpo. E aí imaginamos que ele possa retornar à espiritualidade melhor do que quando chegou, certo? Porém, a alma não se encontra encerrada no corpo. Muitos perguntam, mas essa alma fica dentro do corpo porque ela está encarnada? Então a espiritualidade explica que ela não está encerrada, presa, ela se irradia, como se fosse uma luz dentro de uma lamparina, em que a sua luz, né, a sua vela, a lâmpada, ela se irradia para fora, né, do vidro. É a mesma coisa. Então, as nossas vibrações, nosso pensamento, então ela se irradia. E quando se inicia a vida encarnada? Então, quando o espírito, e aí agora a alma encarnada, ela começa a ter experiências, a se conectar efetivamente. Então, trata-se de um projeto. Toda encarnação decorre de um projeto. Alguns que envolve a participação do próprio espírito e outras, dependendo do grau de evolução dele, vai se dar através de um projeto realizado pela espiritualidade. Então, o espírito ele pode participar de algumas escolhas, de provas, de algumas expiações,
de como será o seu corpo, dependendo sempre da sua evolução, da sua capacidade de percepção sobre si mesmo, sobre a necessidade, né, de certas provas e certas expiações. Sendo que muitos que ainda não têm essa capacidade, né, vão ser submetidos à encarnação sem participar do projeto. Tá? Então, e aí a espiritualidade, na questão 339, ele diz o seguinte, né, que dependendo da situação, dependendo do grau evolutivo, tá, pode fazer com que, às vezes, o espírito ele sofra uma perturbação maior do que a própria morte. Porque, veja, se a morte para nós, o desencarne, tá, é o nosso espírito se livrando da matéria, saindo desse mundo material, indo para o plano espiritual, e aí o que nos parece, nos remete a algo terrível, tá? O nascimento seria uma espécie de morte, porque estamos vivendo no plano espiritual e a gente vai estar entrando num plano material. Só que é um plano muito pior do que o espiritual. Então é uma experiência, e creio eu que às vezes quando você está um pouco mais consciente, né, estamos sendo submetidos a uma realidade mais opressiva, mais limitada do que a realidade da espiritualidade, que é para o nosso bem, obviamente, mas é uma transição de uma esfera para outra, assim como o desencarne, isso também ocorre com a encarnação. E a união do espírito com o corpo vai se iniciar com a concepção, tá? Que é o que alguns também chamam de fecundação, quando o espermatozoide fecunda o óvulo. E isso às vezes pode demorar mais, demorar menos, dependendo da agilidade do espermatozoide, pode durar às vezes até 3 dias. Mas via de regra é ali numa média de 10 horas, tá bom? Mas aqui na Terra, o que nós chamamos de gravidez, tá? A gravidez é com a chamada nidação, que é a fixação desse óvulo fecundado na parede do útero da mulher. E aí esse sim demora mais tempo, de 7 a 14 dias. Por isso que aqui pela lei brasileira, tá? A pílula do dia seguinte, né? Ela não vai permitir essa nidação. Então ela não é considerada abortiva. Tá? Mas, então, por exemplo, para o espírita, o uso de métodos para evitar, né, engravidar, como por exemplo usar preservativo, DIU, anticoncepcional, seria um crime diante das leis da natureza? Não, porque se evita, por exemplo, o preservativo, o DIU, se evita a fecundação, então não haverá nenhum tipo de consequência, né, espiritual, tá legal? Mas quando já se tem a fecundação, você tem uma conexão com a espiritualidade, que não é de imediato, é um progresso que demora um tempo, tá? O Emmanuel, no livro Consolador, na questão 33, afirma que em muitos casos, próximo ao nascimento do espírito, ele chega a lembrar das encarnações, a fim dele conseguir reforçar ali as suas metas, suas missões, tá? E aí então deixando ainda mais claro, né, o que ele precisa naquele projeto reencarnatório para evoluir. Isso também está na Gênese, página 215. Tá bom? Então, como eu estava falando, essa conexão não é de imediato, é aos poucos, vai durar toda a gravidez. É como se fosse um fio, uma linha que vai encurtando, sabe? O espírito ele fica preso ali à mãe, tá? Mas à medida que o feto vai se desenvolvendo, esse fio vai encurtando e ele vai se aproximando cada vez mais ali daquela que será a sua mãe, ok? Daí, por isso, tá? Já existindo essa conexão, o aborto vai totalmente de encontro às leis do Evangelho. Né? Então, para o Espiritismo, né, a prática do aborto gera consequências muito graves, né? Gera traumas, gera dívidas encarnatórias. Né? Por quê? Porque ter um filho é uma das maiores provas, né, que se tem, é uma das maiores experiências que se tem a título de progresso, é uma das grandes responsabilidades
que é incumbida a um indivíduo aqui na Terra para que ele consiga se desenvolver e ajudar o espírito que lhe foi entregue, cuja responsabilidade lhe foi entregue. Mas um cuidado que a gente tem que ter, ok? Então, ser espírita é ser contra o aborto, ok? Mas isso significa, isso não nos confunde com o seguinte: ser contra o aborto, tá? Não significa criarmos barreiras e dificuldades, empecilhos para o debate sobre o aborto, enquanto questões jurídicas e políticas e morais. Por quê? E aí eu vou trazer a reflexão ao inverso. Ser a favor da descriminalização ou da legalização do aborto não significa ser a favor do aborto. Isso é importante. Porque nós, enquanto espíritas, temos consciência, né, do mal que o aborto gera, certo? Porém, ser a favor da descriminalização do aborto não significa ser a favor do aborto, porque essa criminalização do aborto gera o quê? Sua marginalização. E não impede, vamos combinar, qualquer menina, né, principalmente meninas jovens, carentes, que venha ficar grávida e não queiram aquela criança, não será o direito, não serão as leis da terra que irá impedir. Então ela vai tomar o Citotec, vai numa clínica de aborto, isso se for bem, porque em muitos casos, dependendo de meninas muito humildes, são meios mecânicos, né, enfiando cabides e tomando, já soube de casos de meninas tomando água sanitária, gerando queimaduras internas, enfim. Então nós não protegemos o feto, não protegemos o espírito que está chegando e também não protegemos essa menina, essa mulher. Então, dentro também, né, da lei moral da caridade, não devemos julgar, devemos amparar, né? Devemos amparar e não julgar e não condenar o outro que não percebe, independente da situação, né, a graça e o milagre que é receber uma nova vida. E aí, claro, essa jovem, quando se submete ao aborto, que é uma situação traumática, condenações não vão resolver o problema dela, certo? Então, a reflexão sobre o aborto, sobre a questão da legalização, descriminalização, vai muito além de uma visão maniqueísta, né, de certo ou errado. Então, mais uma vez, enquanto espíritas, somos contra o aborto, mas devemos refletir se a criminalizar, pegar essa menina que fez essa má escolha, prendê-la, né, marginalizá-la, vai resolver? Isso estaria em conformidade com as leis do Evangelho? Esse é o ponto de reflexão também, tá ok? Bom, continuando, como eu já estava falando, né, existe quando falamos na encarnação, então nasceu. A conexão efetiva do espírito com o invólucro material se dá efetivamente com o nascimento. Tá? E aí, esse nascimento, nós vamos estar falando do desenvolvimento da infância e do espírito. E aqui na Terra, espíritos imperfeitos. Então, como eu estava comentando, enquanto espíritos imperfeitos, nós estamos também, mesmo enquanto adultos, numa infância. Tá? Então, vamos tentar entender isso daí. Olha só, enquanto espíritos imperfeitos, tem uma fala do Haroldo Dutra que é muito interessante, que é muito legal, que ele, numa palestra, que ele fez uma comparação interessante, que é o seguinte: nós, tá, seres humanos, tá, a nossa diferença, por exemplo, para um chimpanzé é de praticamente 2%, geneticamente falando, tá? É de 2%. Então nós somos evoluídos, mais evoluídos que um chimpanzé, apenas 2%. E aí veja só, nós somos ainda tão imperfeitos e temos que evoluir tanto que o indivíduo, um ser humano, que consiga evoluir só mais 2%, então qualquer um que está aqui no nosso plano, que consiga evoluir 2%, ao olhar para trás,
vai ver que, na verdade, então, nós vamos virar os chimpanzés. Perceberam? Então, qualquer espírito que seja apenas 2% mais evoluído que nós, ao olhar para a gente, né, vai nos ver como chimpanzés. Ou seja, a gente mal vai conseguir se comunicar com um espírito só 2% mais evoluído que a gente. A gente não vai conseguir entender o que o cara está falando. Né? Aí a gente vai tentar se comunicar com linguagem de sinais. Entendeu? Tipo, ele tá com fome. Tal. Mas é muita diferença. Tá? Então, tal como crianças, temos dificuldades em lidar com nossas emoções, com nossas limitações. Então, mesmo como espíritos eternos, precisamos então encarnar como crianças. Então, é a chance de recomeçar, a necessidade, né, e a graça que Deus nos deu de não lembrarmos das encarnações passadas. Muita gente coloca, mas pô, tem que prova, tem expiação. Eu nem lembro. Era mais fácil lembrar. Né? Aí é que é o problema. Graças a Deus que a gente não lembra. Imagina como nós somos imperfeitos e ainda tem que lembrar que a gente matou nosso pai, matou a mãe. E caso a gente melhore, o quanto essa melhora realmente seria, digamos, eficaz, válida, gratuita e não oportunista. Não, eu lembro que eu era um ladrão, então hoje eu tenho que fazer mais caridade. Então eu começo a fazer caridade não porque eu evoluí, mas exatamente porque, estou fazendo caridade, hein? Né? Então não, como dizia Jesus, não permita que a mão esquerda veja o que a mão direita faz, né? É isso, você fazer a caridade de maneira gratuita. Então, a criança, o período, né, da infância é fundamental. Então, o período da infância é o período em que estamos ainda mais inconscientes, né, há toda uma latência de possibilidades. Então, é o momento que é mais fácil moldarmos, tá? Concedendo valores, educação. Então, como é fundamental esse período para os pais. E veja o tamanho da responsabilidade dos pais em dar carinho, atenção, limites aos seus filhos nesse período. E como que há mais ou menos uns 20 anos, tá, a gente vem relegando muito, né, essa responsabilidade. Então, cada vez mais os pais vão entregando seus filhos para serem criados pelos seus celulares, por joguinhos, redes sociais, TikTok, né? Então, o quanto isso é preocupante. E aí, o quanto que a criança acaba a bateria ou quebra o celular e aí ele começa a gritar, começa a chorar, a espernear. E os pais, sem saber lidar com aquela situação, né, com o seu reizinho, né, lhe dá outro celular ainda mais potente. Então, nós não sabemos dizer não para nossas crianças. E nossas crianças vão crescer sem saber o que é o não, sem saber o que são limites, e enquanto, né, ela vive num mundo de provas e expiações repletas de não e de limite. Então, o momento em que elas deveriam estar aprendendo que elas não são tudo, elas não podem fazer tudo, mas elas são tudo enquanto potência, potência para trabalho, potência para estudo, potência para a caridade, elas vivem apenas para si. Né? E isso é fomentado pelos pais. Né? Então, não sei se cai bem, mas experiências, né? Sempre. A doutrina espírita me ajudou muito para ser pai. Né? Então, tudo que às vezes eu tinha algum dilema com meus filhos, eu pensava, o que Chico faria? Chico não foi pai, mas não biologicamente, né? Mas quanto exemplo ele deu. Porque ser pai é se tornar uma referência. É isso. Ser pai é, claro, dar subsistência, dar os cuidados materiais, comida, roupa, mas principalmente, a principal função de um pai e da mãe é se tornar referência para aquela criança, para quando ela venha se tornar a fase adulta e tenha plena capacidade diante das oportunidades, tenha ali no momento de tomada de decisão, guarde aquelas referências morais para tomar as decisões mais corretas. E nós, pais, claro, vamos errar, mas se nós buscarmos também boas referências. Então, várias vezes eu, com Guilherme, Isadora, que muitos conhecem do núcleo, pequenos, a gente andando no shopping,
né? Olhavam para a loja de brinquedos e aí falava, poxa pai, caramba, tem isso, saiu isso aqui, não sei o que e tal. Aí eu virava, pô, bacana, legal mesmo, né? Eu, legal. Trouxe dinheiro? Não, pai, mas pô, compra aí, não custa nada e tal. Aí, ué, hoje é Natal? Hoje é Dia das Crianças? É seu aniversário? Não, por que você tem que ganhar presente? A vida não é assim, né? A vida não é presente do só porque sai e vai ganhar presente. Não. Aí, à medida que eles foram crescendo, aí às vezes chegava, pai, podemos ir ali na loja de brinquedo? Aí eu olhava, não, pai, é só para olhar. Aí eu, tá, só para olhar pode. E aí, então, claro, faz a listinha aí, no aniversário e tal. Mas saber dizer não e saber respeitar. Saber que tudo tem um momento, né? Tudo tem uma hora. Né? As coisas não acontecem só porque eu quero. Né? Eu vou estalar o dedo, as coisas vão acontecer. Então, aproveitar a infância, porque nós vamos crescer e vamos continuar a sermos crianças porque somos espíritos imperfeitos. Né? Por exemplo, e a gente vai ter que lidar com isso, com as nossos desejos, nossas frustrações, nossa autoestima, nosso orgulho, nossa vaidade, que são sentimentos infantis, que a gente carrega por toda a vida adulta, né? Por exemplo, e aí veja como que viver na matéria é importante. Vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar 3 coisas simples. As 3 coisas simples que nos dá mais prazer na vida. Mas é aquele prazer, eu não vou falar gratuito, mas é aquele prazer mais simplório. Porque o prazer, de fato, não está no iPhone, não está num carrão, embora a vida moderna, a vida do consumo, né, deseja que a gente acredite nisso. Mas vamos pensar uma pessoa já, pô, não, estou engajado, evoluído. Então o que me dá prazer? Comer, dormir e tomar um bom banho. Né? São as 3 coisas simples, né, na vida material que nos dá prazer. Legal. E aí, se eu já me satisfaço com essas 3 coisas, nossa, não, evolui muito, não é? Evolui muito. Bom, já pararam para pensar que essas 3 coisas que nos dão enorme prazer na vida não existem na espiritualidade? Pelo menos para os mais evoluídos. Pode existir para dar aquela deschavada, né? Mas o espírito não precisa comer, não precisa dormir e não precisa tomar banho. O espírito que se acha, né, mas ele ainda está muito preso à matéria. Quando ele chega no nosso lar, né, ele vai ter ali a sopinha, vai ter um momento do sono ali, da beleza. Banho acho que não, né? Mas você tem todo um processo ali, porque ele ainda está muito preso à matéria, né? Mas aí vamos pensar numa coisa boa. Vamos pensar uma coisa que a gente gosta, tá? Uma coisa que a gente gosta. Vamos de comer? O que a gente gosta de comer? Lasanha. O vegano tá quase lá, né? Mas mesmo assim, né? Churrasco, o pessoal vai estar assim, não como uma churrasco, mas vamos botar uma lasanha. Lasanha. Então, não existe lasanha no nosso lar. Se a gente chegar lá com fome, no máximo vamos dar aquela sopinha rala, aquela aguinha, e é isso, meu amigo. É isso que você vai ter para hoje. Música, eu gosto de música. Aí você chega e fala, não, músicas edificantes. A obra do André Luiz, né, é repleto disso. Músicas edificantes. Os caras estão ouvindo, eles começam a chorar. Tamanha emoção. E eu, meu Deus do céu, eu gosto de rock. Imagina, eu vou chegar lá no nosso lar, pô, rapaz, não tem um rockzinho não? Um Metallica. E aí o pessoal vai chegar, ó, tem, mas ó, é no umbral, né? Você faz o seguinte, atravessa o portão e vai lá. Aí você vai perceber o chão vai começar a virar lama. Aí vai ficar aí você lá vai ter, né? Será que vale a pena, né? Pô, vale lá no Vale dos Suicidas, só sofrência, né? Com todo respeito. Então, o que a gente ainda gosta ainda é muito infantil, né? Tem um livro muito bom, O Homem Integral, da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo. Um livraço. É um livro um pouco mais denso e ela trabalha ali com um tema que eu gosto muito, que é psicanálise. Ela faz um estudo bem legal ali. E muita coisa que a gente trabalha aqui hoje, Freud, tá? Mas aí no meio do livro, me deliciando, gostando muito do livro, em determinado momento ele começa a falar como nos dias de hoje nós começamos a resgatar
a figura dos mitos. E assim, na figura ali dos heróis, né? Começa a surgir ali nos quadrinhos, na literatura, no cinema e nos desenhos animados para as crianças. E ela fala como que a forma como nós trabalhamos com os mitos é uma forma muito maniqueísta e como isso pode ser é um reflexo da nossa imperfeição, mas como isso pode ser prejudicial às nossas crianças. E ela chega e dá como exemplo, por exemplo, esse He-Man. Aí eu, oi? He-Man? Pô, não, aí não. Jandiane, a gente sabe que ela é rigorosa. He-Man não, cara, eu cresci vendo He-Man. Pô, He-Man é maneiro demais. E He-Man ainda não era só pancadaria. No final do He-Man ainda tinha, ele aparecia, né? Ó, e a moral da história de hoje é que devemos respeitar os nossos pais. Até a próxima. E ele subia lá, ia embora. He-Man, pô. Aí você começa, aí você continua a ler, começa a refletir, a pensar. Tá bom, tá bom. Realmente, se a gente for parar pra ver, os desenhos dos anos 80 era tudo de ruim, né? Ou eram animais, tá? E era sempre a luta pela sobrevivência, porque era um bicho querendo comer outro bicho. Era o gatinho querendo pegar o Piu-Piu, era o Tom querendo pegar o Jerry, era algum caçador querendo pegar o Pica-Pau, e aí tinha o Pica-Pau psicopata, né? E era violento, era só violência. Ou eram aqueles desenhos maniqueístas do bem contra o mal. Thundercat, pô, adoro Thundercat. He-Man, tá? G.I. Joe, que eram os comandos em ação, mas era isso, os comandos em ação contra os cobras. Então você tinha o bem e tinha o mal. E toda a situação de conflito se resolvia com o quê? Pancadaria. Então você sempre tinha a briga no final, os Thundercats contra o Murra, lá eles brigavam, o mal apanhava e acabou, né? Falou, qual o problema disso? O bem tem que vencer o mal. Então, mas só que no espiritismo a gente aprende que não existe o mal. O que existem são o quê? Espíritos imperfeitos que nós não devemos julgar, né? Devemos aprender com eles e devemos, então, sempre que possível, acolhê-los através do diálogo. Então, caraca, de fato. He-Man nunca chamou o esqueleto para bater um papo. Nunca. Chegou o esqueleto? Pô, esqueleto. Chega aí, junta aí. Vamos conversar, esqueleto. Pra que isso? Eternia é grande pra caramba. Você já tem aí tua terrinha aí. Pra que essa confusão? Né? Nunca teve isso. Nunca teve isso. Né? Então, a gente percebe que hoje evoluímos muito. Muita gente hoje fala, na minha época era bom. Como assim? Na minha época tinha bullying, tinha piada racista. Para você xingar alguém, você xingava o outro de viado. Não era? Desrespeito à orientação sexual. E o sujeito nem era, mas você considerar que alguém era homossexual era uma ofensa. Que isso era ofensivo. Né? E aí, então, culturalmente, nós estamos evoluindo. Estamos evoluindo. E isso reflete nos desenhos animados. Os desenhos animados hoje são muito melhores que da minha época. Se você pegar Steven Universo, você tem ali uma diversidade étnica, cultural, muito legal. Se você pegar os desenhos japoneses do estúdio Ghibli, o Castelo Animado, nossa, é uma aula de tolerância. Uma aula de tolerância. Muito legal. Se você pegar obras como O Príncipe Dragão, tá? Não, muita coisa. Tem muitos desenhos animados para a gente ver com a galera, com a galerinha, em que não é o bem batendo no mal. Tem aventuras, tem histórias interessantes, mas em que às vezes aquele que você acha que é o vilão para, a hora de aventura, né? Que para e reflete. Caramba, peraí, eu acho que isso não tá legal. Fala, pô, mas caramba, e aí? O herói não vai bater no vilão, não. Eles estão ficando amigos. Pô, isso é muito legal. Né? Então, estamos evoluindo. Por isso que quando se fala de que o planeta de provas e expiações está evoluindo, né, para se tornar um planeta que vai acolher espíritos realmente dispostos a progredir, nós já começamos a perceber os sinais de como assim, a espiritualidade vem atuando
e como que os espíritos hoje encarnados, os jovens ainda têm que também largar um pouquinho o celular, mas eu percebo muito os jovens dispostos a aceitar mais, a entender mais, a acolher mais, principalmente se nós adultos fazemos a nossa parte através do diálogo, através de boas referências, certo? Então, meus caros, os principais pontos que eu queria trazer ao debate hoje, né, sobre a necessidade da encarnação e sobre a infância, tanto a infância material como a nossa infância espiritual, e como que nós certamente, estudando, trabalhando, respeitando, estaremos caminhando para esse constante progresso rumo a um planeta melhor, certo? Então, com isso, muito obrigado. Então, que possamos ter aqui uma excelente semana e até a próxima. Um grande abraço.